Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Nessa aula você vai aprender os advérbios e expressões de frequência, que servem, como o nome já diz, para indicar a frequência com que você realiza alguma coisa, como por exemplo sempre, às vezes, a cada mês, a cada ano. Então vem comigo. Vamos começar com once. Once. Quando você diz isso, dependendo do que vem na frente, você está dizendo que você faz algo pelo menos uma vez. Por exemplo, once a day, uma vez no dia. Once a month, uma vez no mês. Você também pode dizer one time, que é literalmente uma vez, mas para isso tem a expressão once que é mais usada. Exemplo, I do my homework once a day. Eu faço meu dever de casa uma vez no dia. Já se forem duas vezes, você pode falar twice, em uma palavra só, twice a day, duas vezes no dia, twice a year, duas vezes no ano, ou, literalmente, two times. Exemplo, she exercises 2 times a week, ou she exercises twice a week. Tanto once, uma vez, como twice, por serem uma palavra só, são mais usados. Agora, de 3 vezes em diante, de 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, você vai literalmente usar o número 3, 4, 20 e times, que é vezes também. Então, 3 vezes, 3 times. Não tem uma palavra só para isso, como tem no caso de uma e duas. I brush my teeth 3 times a day. Eu escovo meus dentes 3 vezes ao dia. Então, 4 vezes é 4 times. Aí depende do que vem depois. 4 times a year, 4 times a week, 4 times a month. E como você deve ter reparado, sempre tem o a. Esse a, após a frequência, vai depender da sua tradução. Pode ser na, por, depende do que vem depois, né? I travel 4 times a month. A palavra travel é viajar. Eu viajo 4 vezes no mês. Se fosse 5, I travel 5 times a month. Muito fácil, não é? Agora vamos treinar uma coisa que você provavelmente já sabe. Para expressar que algo acontece pela manhã, eu uso in the morning. Eu tomo café de manhã. I have breakfast in the morning, no caso do café da manhã, né? E tanto faz se eu quero dizer de manhã, pela manhã, na manhã, vai ser sempre in the morning, não tem outras formas no inglês. Uma coisa que acontece à tarde é in the afternoon. Eu vou para a escola à tarde. I go to school in the afternoon. E talvez uma novidade é de tardezinha. A gente pode falar desse período. Vai ser in the evening. Sabe? Como se fosse no pôr do sol, meio termo entre tarde e noite. De tardezinha eu vou para casa. In the evening, I go home. Lembrando que antes de home não se usa to. Já à noite mesmo é at night. Então, os outros eu uso in the morning, in the afternoon, in the evening, e só à noite que eu uso a preposição at. Você não vai falar in the night normalmente, tá? Tem umas exceções, mas isso fica para uma outra aula. Pode falar at night sem medo. Eu estudo inglês à noite. I study English at night. Agora, uma outra expressão que indica a frequência, que é muito fácil, é o every. Every significa todo ou cada, depende do que vem na frente. Por exemplo, todo dia, every day. Eu estudo todos os dias, tanto faz se é todo ou todos, tá? I study every day. E toda noite, adivinha só? Every night. Toda noite eu durmo cedo. Every night I sleep early. Então, como seria todo mês? Every month. Todo mês eu viajo. Every month I travel. Lembre-se de anotar palavras que você não conhecia, tá? Então, o que significa eu dizer? Every time I go home, my dog waits for me. Every time I go home, my dog waits for me. A palavra time, além de significar tempo em alguns contextos, você já entendeu que ela significa vez, né? Então, every time é toda vez. Toda vez que eu vou para casa, meu cachorro espera por mim. Every time I go home, my dog waits for me. O que significa? She exercises every month at the park, twice a week. Ela se exercita todo mês no parque, 2 vezes na semana. She exercises every month at the park, twice a week.
E para finalizar, você vai aprender mais 6 expressões de frequência, tá? Muita atenção. Treina comigo, pronunciando as frases. 1. Sempre. Sempre é always. Exemplo, I always take a shower at 3 p.m. Eu sempre tomo um banho às 3 da tarde. I always take a shower at 3 p.m. 2. Usually. Usually. É geralmente, é uma frequência muito alta. Usually. I usually study English at night. Eu geralmente, quase sempre estudo inglês à noite. I usually study English at night. 3. Often. Você não fala esse T. Often. É frequentemente. A frequência ainda tá alta, mas ela já tá diminuindo um pouquinho. Frequentemente. Often. We often exercise at the gym. Nós frequentemente nos exercitamos na academia. We often exercise at the gym. 4. Sometimes. Às vezes. Sometimes. I sometimes exercise at home. Às vezes eu me exercito em casa. Dica: esse sometimes, often, always, independente de como seja no português, a gente sempre vai usar após a pessoa, eu, você, ele, ela, e antes da ação. O que é que ela faz? Exercita, estuda, trabalha? Por isso eu digo I sometimes exercise at home. 5. Rarely. Essa palavra embola muito. Vamos lá. Rarely. Repete rarely. Raramente. I rarely travel. Eu raramente viajo. I rarely travel. E por último, nunca. Never. O contrário de always, que é sempre, Nunca é never. Exemplo, he never sleeps late. Ele nunca dorme tarde. He never sleeps late. E então, conseguiu entender o conteúdo? Agora é com você. Lembre-se de praticar bastante falando e também escrevendo, que é muito importante. Um bom estudo!